Os desesperados alunos enrolados, antes de começar o vídeo já dá aquele like, compartilha, comenta aqui embaixo se gostar e se não gostar também, porque nessa aula eu vou mostrar para vocês a resolução de uma questão de concurso público sobre o verbo haver. Fique ligado. É muito importante que você resolva questões para que você comece a pegar o jeito no qual essas questões são cobradas de você na prova. Eu selecionei uma que é da Fundatec 2012, CREA do Paraná, para o cargo de agente de fiscalização técnico em eletromecânica. Olha, geralmente as questões elas são muito repetitivas. Mesmo porque, como os temas eles são muito repetitivos, a banca fica meio sem opções. Acaba repetindo sempre mais ou menos o mesmo tipo de questão. Então, observe, mais importante do que achar a resposta logo de cara, o que mais importa para você é tentar descobrir o processo de resolução para que você seja capaz de resolver qualquer uma. Então, vamos lá. Ó, nesse tipo de questão, nós temos o enunciado, considere as seguintes ocorrências do verbo haver e as afirmações que são feitas a seguir. Nós temos três frases relacionadas ao verbo haver, que a gente já estudou, vai aparecer em algum lugar que depois vocês clicam lá. Então temos, ó, há uma gama de conhecimentos, linha 11. Não necessariamente você precisa ler o texto dependendo da questão. Uma das estratégias importantes para você obter êxito nas provas é que você primeiro leia a questão, porque muitas das vezes as questões não necessitam que você leia o texto. O examinador faz isso para fazer com que você perca tempo lendo um texto que às vezes não tem nada a ver com a pergunta. Por quê? A estratégia de leitura requer que você tenha a habilidade necessária para planejar a leitura. Então, planejar a leitura significa também descobrir o que está dentro do texto. Ou seja, você vai buscar no texto a informação que você quer. Ou seja, você está sendo cobrado por isso também. Né? Às vezes o aluno reclama que ele leu o texto todo e depois não tinha nada lá na questão. Mas é porque às vezes a banca queria cobrar exatamente essa estratégia que você tinha de saber se você deveria ter lido o texto ou não. Então, no caso, a gente não leu e não vai fazer diferença nenhuma. Você vai... Então, há uma gama de conhecimentos. Já na questão 2. Por isso, há leituras que quando terminam deixam saudades. E mais uma vez tem uma referência aqui à linha do texto que a gente nem sequer leu. Na 3, há livros que dão vontade de morar dentro deles, linha 22. Ok. Então, essas são as três frases que eles nos deram. Na sequência, eles têm três afirmações e depois a gente vai ter que julgar quais são certas e quais são erradas. Na primeira, ele diz assim: em todas as ocorrências, a substituição pelo verbo existir exige flexão no plural. Então, recorde que o verbo haver, quando ele significa existir, ele não faz plural. Porém, o verbo existir ele faz plural se for necessário, ok? Então vamos substituir. Lembre-se que nas provas você pode escrever nessas partes do enunciado que você pode e deve. Num tipo de questão dessa de substituição, é importante que você, já que ele está te pedindo aqui para trocar o verbo existir, você vem aqui e escreve, ó, existe uma gama de conhecimentos. Pronto, frase completa, frase certa. Então aqui não é necessário que você faça flexão no plural. As outras sim, ó. Por isso existem leituras e há livros. As outras sim. Aqui não, ok? Bom, então a gente já sabe que a premissa número 1 ela não está correta. De posse disso, a gente já pode eliminar a questão A. A questão A, a opção A, ela não pode ser correta. Também não pode ser correta a opção C e também não pode ser correta a opção E. Só pode ser correta a opção B e a opção D. Bom, de posse disso a gente já sabe que a 2 está correta, né? Porque a 2 ela aparece tanto aqui quanto aqui. Então a 2 diz, nas três situações o verbo haver é impessoal. Ok, sem problemas. Então nós temos, o que a 3 está te dizendo? Ó, em 1, ou seja, na lá de cima, a substituição do verbo haver pelo existir não implica flexão de número. Lembra que aqui na 1 ele disse que implica? Então, observe, na 1 ele disse que implica, na 3 ele diz que não implica. Isso acontece muito nas provas. Às vezes o examinador coloca duas questões que são contraditórias, para saber se você está atento nessa estratégia de leitura também. Porque observe, se essa daqui é correta, essa daqui só pode ser errada. Se essa daqui é errada, essa daqui só pode ser a correta.
Só pode ser correta. Não é possível que as duas estejam erradas ou que as duas estejam certas. Ou uma vai estar certa ou a outra vai estar certa. Não tem jeito de ser as duas, porque uma tira a verdade da outra. Consequentemente, se essa daqui está errada, é óbvio que essa daqui está certa. Essa daqui estando certa, nós já sabemos que só pode ser a questão D. Entenderam o processo? É importante que você tente capitalizar o processo para que você consiga fazer isso, efetuar isso na sua prova. Eu sei que chegando lá você vai estar nervoso, etc. Mas você sabendo como essas questões são montadas, acaba ficando mais fácil para você saber. Suponha que você não sabe nada da matéria, você não estudou nada de verbo haver, você não veio aqui no canal, não aprendeu isso. Mesmo assim, você conseguiria dar um chute certeiro, porque você saberia que ou a 1 está errada ou a 3 está errada, o que aumentaria muito a sua chance de acertar, porque numa prova você não vai acertar tudo. Você não vai saber tudo. Porém, se você tiver um chute mais ou menos encaixado, vai ficar mais tranquilo de você conseguir ter uma nota maior.